Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do nosso planeta, como o nosso planeta se transforma. Então, é, primeiramente, nós vamos falar de uma formação rochosa chamada de montanha, tá? Ou montanhas. É um aspecto físico natural do nosso planeta e se eleva bem acima do solo, ok? Então, ela é muito mais alta do que um monte, do que uma colina, do que um morro. Então, as montanhas são os aspectos físicos naturais mais altos que tem no nosso planeta. E quase sempre elas têm a encosta bem íngreme, bem inclinada, um pico geralmente pontiagudo ou arredondado, mas geralmente ele é muito pontiagudo. Além de ser raramente isolada, a gente encontra várias, né? Uma ao lado da outra. Então, a gente chama de cadeias de montanhas. E elas vão receber diferentes nomes nas regiões distintas do nosso planeta, ok? Como é que elas se formam? Algumas se formam pela atividade de vulcões. Então, esses vulcões eles vão expelir a lava e vão formar montanhas, cadeias de montanhas. Então, os cientistas acreditam que a maioria das montanhas vulcânicas elas são feitas de rocha, que elas vieram lá das profundezas, né, se desintegrou nas profundezas da Terra e subiu em forma de lava. Então, o magma, com uma temperatura extremamente alta, sofreu pressão, subiu até a superfície e, quando ele sobe, ele recebe o nome de lava, tá? E escorre na superfície, resfriando-se, formando as cadeias de montanha. Um exemplo é o Monte Fuji, que se encontra no Japão. Tem outras formas de se formar cadeias de montanhas. Uma outra forma é quando duas placas, que elas estão em movimentos convergentes, elas estão se chocando, ok? Elas fazem com que suas bordas sofram pressão e uma das bordas se eleve, dando origem a uma cordilheira, que é uma cadeia de montanhas, é um conjunto de montanhas. Esse processo é conhecido como dobramento. Então, a cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, aonde tem o Pico Everest, que é a montanha mais alta do planeta, né? Ela foi formada desse jeito, pelo choque de duas placas, onde se sofreu esse dobramento, ok? Ao longo do tempo, as montanhas mais antigas elas vão sendo desgastadas. Então, esses picos aqui pontiagudos, eles começam a ficar arredondados. Quem é que vai desgastando? Os agentes, né, do clima, como vento, frio, calor, chuva. Então, eles vão desgastando e tornando essas montanhas com pouca elevação. E eles vão ficando com os picos arredondados. Então, quanto menor forem essas cadeias e mais arredondados, mais antigos são essas formações. Um exemplo é a Serra da Mantiqueira, que fica aqui na região de Minas Gerais. Então, elas vão ser mais arredondadas que as cadeias mais recentes. As mais recentes são mais pontiagudas, ok? Então, os dobramentos mais recentes são montanhas muito altas e picos acentuados, como eu falei para vocês, pontiagudos, como o Himalaia, que fica na Ásia, os Andes, a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, e as montanhas rochosas, que ficam na América do Norte, ok? Esses dobramentos, esse choque entre essas placas, vão ocorrer em diferentes eras geológicas e, né, geralmente essas formações elas vão ocorrer em terrenos mais jovens. Então, portanto, não existe no Brasil. O nosso país tem uma geologia muito antiga. Além disso, ele fica no centro de uma placa tectônica, aonde a atuação dessas placas, né, o choque dessas placas não existe. Ele não está
na borda de uma placa. Então, a gente não tem grandes cadeias de montanhas dentro do nosso país. A Terra ela está em constante transformação. Então, a superfície dela é constantemente modificada. A paisagem é modificada com muita frequência, ela se transforma. E essas mudanças elas podem ser, né, causadas pelos seres humanos, como a construção de cidades, de rodovias, de indústrias, né, até pela ação de animais ou pela ação das transformações das camadas internas do planeta Terra, que assim causam grandes transformações de forma muito rápida. Bom, aqui nesse desenho é só para mostrar para vocês, relembrar, né, o que é uma montanha, o que é um planalto, o que é uma planície, para vocês terem noção do tamanho de uma montanha. Então, aqui é o nível do mar, a planície é a região que está a nível do mar, a depressão é um buraco que está próximo ao nível do mar, a depressão absoluta ela passa, né, abaixo do nível do mar. Planalto é uma elevação, um platô, que ele está, ele é linear e bem acima do nível do mar, e a montanha muito acima do nível do mar, com os picos geralmente pontiagudos. Olha só, por que essas placas se movem, né? A gente já viu isso, mas vamos recapitular. Nós temos aqui várias placas tectônicas no nosso planeta. Então, a crosta terrestre ela é toda quebrada, ela não é inteira. É a teoria das placas tectônicas. Então, nós temos aqui várias placas. O nosso país, ele está aqui, né? Na placa sul-americana, bem aqui no centro, onde eu estou colocando aqui o cursor. Então, o limite dessa